Esse aqui foi o exato passo a passo que eu utilizei para ganhar R$ 5.000 por mês pela internet e que está totalmente acessível para você também. Nesse vídeo eu vou revelar a verdade nua e crua de como que eu fiz para chegar nos R$ 5.000 por mês. Não só nos 5 mil, mas teve mês que eu bati 6 mil, 7 mil, R$ 10.000 por mês e sempre mantive nessa média. Eu vou compartilhar com você, mesmo que você seja um iniciante, mesmo que você esteja começando agora no digital ou tenha só uma noção, esse vídeo ele vai ser totalmente esclarecedor porque eu vou te mostrar o caminho das pedras, o caminho que eu segui para atingir esse resultado. Eu atingi esse resultado em mais ou menos uns 6 meses, desde que eu comecei a estudar mercado digital de fato, até alcançar esse resultado. Porque ele não é proveniente só de uma tacada de sorte. Não é só um tiro que você dá e você consegue ganhar isso por mês. Não, ele são sequências de esforços, sequências de estudos, até você chegar no seu resultado. E assim como qualquer coisa na vida, você vai ter que estudar, vai ter que sentar a bunda na cadeira e realmente colocar em prática aquilo que você está estudando. Eu não acredito em sucesso fácil, não acredito em dinheiro rápido, não acredito em nada disso. É que você vai precisar de muito trabalho e de muito trabalho duro, para ser bem sincero. Porque é só com trabalho duro que você alcança muitos resultados. Esse resultado ele está totalmente alcançável para você também. E eu fui um cara que duvidei um pouco se realmente eu conseguiria fazer dinheiro pela internet, se realmente eu conseguiria ter um certo sucesso por aqui. Só que depois que eu me propus a estudar e colocar o que eu estava estudando em prática, as coisas começaram a acontecer. E o primeiro passo foi justamente esse: eu ter clareza de onde eu estava no meu momento atual, do que eu sabia e de onde eu queria chegar. Porque parte do meu erro quando eu comecei aqui no mercado digital era de não ter 100% de clareza de onde que eu estava, do caminho que eu queria percorrer e de onde que eu queria chegar. E a clareza é uma coisa muito difícil de você ter aqui no mercado. E é por isso que você tem que encontrar mentores bons, encontrar pessoas boas que te ajudem e que te mostrem o caminho com clareza. Porque na vida normal você estuda, você faz a faculdade, você entra em algum emprego. Você tem essa clareza do caminho que você vai percorrer. Só que aqui no mercado digital não é dessa forma. Aqui no mercado digital você tem 300 mil caminhos. E muitas vezes esses caminhos não te trazem todas as respostas quando você precisa. Não tem problema você não ter todas as respostas possíveis, mas você precisa ter minimamente um caminho, uma trilha para poder seguir. E você precisa ter essa clareza. E a clareza foi algo muito importante para mim, porque depois que eu passei por esse tempo mais ou menos perdido, e depois que eu desenvolvi essa clareza, e eu desenvolvi essa clareza estudando, procurando bons mentores, entendendo um pouco mais das profissões do mercado, foi onde eu realmente me diferenciei da concorrência. Onde eu me diferenciei não só no que eu estava estudando, mas também na minha própria prestação de serviços para chegar nesses R$ 5.000 por mês. E depois de eu ter essa clareza, de eu saber exatamente onde que eu estava e onde que eu queria seguir e qual objetivo eu queria buscar, aí eu escolhi o meu caminho. E aqui no mercado digital você tem alguns caminhos. Você pode produzir conteúdo, você pode prestar serviço, você pode ser empresário, pode agenciar pessoas, pode ser assessor. Tem muitas coisas para você seguir aqui na internet. Mas o caminho que eu escolhi e que eu acho que você está começando também deveria optar por esse caminho é o caminho de vender a sua hora mesmo, de você prestar um serviço que seja muito bem remunerado aqui pela internet. E esse foi o caminho que eu escolhi, da prestação de serviços pelo mercado digital. Eu desenvolvi uma profissão através da internet, desenvolvi uma habilidade. Essa habilidade é a habilidade da escrita. Eu sou a pessoa que transforma palavras em dinheiro. Já gerei múltiplos site dígitos para os meus clientes. Então eu escrevo aqui, escrevo anúncios, escrevo páginas de vendas, escrevo vídeos de vendas, faço roteiros e faço tudo isso e transformo essas palavras que eu escrevo em dinheiro no bolso dos meus clientes. Exatamente isso que eu fiz, porque quando você gera dinheiro, quando você tem um papel fundamental na estratégia do seu cliente aqui na internet, você consegue alcançar esse resultado. E quais clientes eram esses? Eram clientes de lançamentos, então pessoas que lançavam cursos online, clientes que tinham prestações de serviço também, tickets mais altos e queriam vender de uma forma melhor, clientes que queriam vender seus infoprodutos no perpétuo, ou seja, continuar vendendo para sempre aqueles infoprodutos. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu prestei serviços, gerando receita para os meus clientes e por isso que fui muito bem remunerado. E que na internet existem várias prestações de serviço que você pode seguir. Não somente transformar palavras em dinheiro, não somente ser um gestor de tráfego, colocar os anúncios certos para as pessoas certas, não somente essas profissões mais comuns que você já deve ter conhecido aqui no mercado digital, mas também outras prestações de serviços. Você pode ser um editor de vídeos, pode ser um fotógrafo, um videomaker, você pode trabalhar de diversas formas aqui pela internet.
E a prestação de serviços é uma forma muito benéfica. E se você já é um profissional liberal, já é uma pessoa que tem alguma habilidade e quer ser visto aqui na internet, eu também recomendo que você comece prestando serviços. Que você comece vendendo a sua hora, para você adquirir experiência, para você levantar um caixa legal. Aí você pode ou prospectar clientes, que foi a forma que eu fiz para chegar nos 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000 reais, ou você pode criar conteúdos aqui na internet. E criar conteúdos aqui na internet é o segundo caminho que eu aconselho as pessoas a seguirem por aqui. Ele é um pouco mais demorado, precisa um pouco mais de paciência, você vai ter resultados no médio e longo prazo, só que daí quando você estourar, quando você tiver realmente aquele resultado exponencial, que vai ser, entre muitas aspas, do dia para a noite, aí as coisas viram, as coisas tracionam e você consegue vender ainda mais, seja suas consultorias, suas mentorias ou qualquer coisa, qualquer produto que você tenha. Seus produtos físicos, quem sabe, caso você tenha produtos físicos, é muito possível que você, na profissão que você tem hoje, você consiga uma renda legal aqui pela internet. Só que para isso você precisa, logicamente, estudar. Você não vai conseguir um resultado legal se você não estudar. Você pode até dar uma tacada de sorte, um vídeo seu pode até viralizar, você pode até fazer um post virar, um post que chegue em muita gente, pode lançar um vídeo no YouTube que pegue 100.000 visualizações no primeiro vídeo. Só que se você fizer só ele, de nada vai adiantar. Você precisa ser constante aqui na internet. Você precisa realmente desenvolver não só a habilidade de ganhar dinheiro por aqui, de aos poucos você saber produzir conteúdos, saber prospectar clientes, mas também precisa saber permanecer. Porque permanecer, você continuar, ter aquela famosa constância, é algo muito importante para qualquer pessoa que queira dar certo aqui no digital. Essa é uma das maiores habilidades que eu vejo de quem dá certo aqui na internet. Você ser constante, você permanecer, você fazer apesar de. Eu já disse isso daqui em alguns vídeos, eu digo e repito e vou repetir para sempre, até eu ver esse comportamento não se repetindo mais. Porque ser constante é uma coisa muito importante. Muitas pessoas subestimam esses assuntos um pouco mais comportamentais e soft skills. Só que eles são igualmente importantes. É igualmente importante você saber uma habilidade aqui no mercado digital, saber prestar um serviço tecnicamente. E é também muito importante você ter essa habilidade, ter essa resiliência, esse permanecimento, essa constância para dar certo aqui no digital. E foi isso que eu fiz para chegar nos 5.000 reais por mês. E é isso que eu aconselho você a fazer também. Tá, beleza. Digamos que você está começando do zero, digamos que você quer realmente desenvolver um negócio aqui no digital, você começar a prestar serviços, ganhar seus 500 reais, 1.000 reais, 3.000, 5.000 reais, e quem sabe chegar até muito mais. Que esse também é meu objetivo aqui, e esse é o objetivo que eu encorajo que você tenha aqui também, porque é muito possível. Você precisa desenvolver um plano prático para dar certo. De nada adianta você assistir esse vídeo, sair prospectando um monte de gente, sair oferecendo serviço sem habilidade. Você precisa de um plano prático. Porque com esse plano prático, cada passo da jornada e cada ação que você fizer daqui para frente vai ser intencional. Você vai saber o que você está fazendo, vai saber qual que é o seu progresso, vai ter clareza de mesmo que os resultados apareçam, mesmo que você tenha resultados rápidos, você continue caminhando naquele mesmo caminho. E mesmo que os resultados demorem um pouco a aparecer, você vai entender que faz parte do processo, que é progresso, que é de pouquinho em pouquinho. É você plantando um pouquinho todos os dias, que lá na frente você consegue colher um resultado muito grande. Qualquer pessoa que deu certo aqui na internet, que chegou nessa renda, fez essa mesma coisa, permaneceu constante até dar certo. Então plante um pouquinho todos os dias, faça um pouco a cada dia que as coisas vão retornar para você. E você vai fechar muitos contratos, você vai fechar novos clientes, e você tem que sempre ir iterando, você tem que sempre melhorando os seus processos. Se você prospectou 30 pessoas e fechou um contrato, beleza? O que você pode fazer para prospectar menos pessoas e fechar mais? Se você produzir um conteúdo aqui na internet, o que você precisa fazer para produzir conteúdos ainda melhores, para alcançar ainda mais pessoas? Eu fiz isso também. Eu entendi exatamente o que eu estava fazendo, entendi quais eram minhas metas e o que eu estava fazendo para chegar nelas, e tentei cada vez mais chegar mais rápido nelas. Seja prospectando mais, seja iterando mais, seja melhorando os meus processos internos de prospecção, de produção de conteúdos, de prestação de serviços também, de otimizar mais o meu tempo. Você precisa ter isso em mente e cada vez mais buscar melhor isso. Cada vez mais você melhorar em todos os aspectos aqui da sua prestação de serviços no digital. Seja lá na ponta do começo, você prospectando um cliente, seja lá na ponta final, na hora de receber um pagamento. Você precisa permanecer fazendo todas essas coisas, porque aí o sucesso, aí esses 5.000 reais, ou sei lá, o dinheiro que você colocar como meta, eles vão ser muito possíveis e vão ser muito reais. Eles vão acontecer na sua vida, de fato. Eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Mas para isso você precisa desse plano prático, para não desistir no meio do caminho. E no final das contas, ter essa clareza. Se você quer esse plano prático, se você quer que eu desenvolva para você esse plano prático, a minha ajuda pessoal, você vai querer muito conhecer a minha consultoria, que está aqui no primeiro link da descrição. Basta você me chamar que eu vou te explicar como é que funciona e como que eu posso te ajudar a trilhar esse mesmo caminho e você ter um resultado exponencial por aqui, seja de dinheiro, seja de liberdade, seja de tempo. Já fiz isso para várias pessoas e posso fazer para você também. Basta me chamar no primeiro link da descrição. E outra coisa que foi muito importante para mim foi fazer com medo mesmo. Eu tinha um pouco de medo, para ser sincero, há uns 2, 3, 4 anos atrás. Eu tinha um medo de, poxa, será que vai dar certo? Será que esse cliente não vai me achar chato? Será que eu vou estar prospectando da forma correta? Será que essas pessoas que eu estou prospectando não vão tacar hate meu? Eu não vou ouvir tantos nãos assim na hora de eu vender? E as coisas acontecem. Para ser bem sincero, essas coisas acontecem. Só que você tem que fazer praticamente o que eu fiz, que é ir com medo mesmo. Quer colocar as caras, quer ser desenrolado, quer realmente fazer acontecer. Porque assim as coisas vão dar certo. Se você não for essa pessoa que é desenrolada no começo, que realmente busca a todo custo ter esse resultado, as coisas vão ser um pouco mais difíceis para você. Porque você precisa ter em mente isso, de que não vai ser fácil, de que você vai ter medo, de que você vai ter insegurança. Só que você precisa fazer apesar de. Isso acontece com todo mundo aqui no mercado digital. Essas grandes pessoas que você conhece, o pessoal que fatura alto aqui hoje, eles foram com medo mesmo. E tipo, eu acho que isso é muito real para qualquer pessoa. Eu não sei se tem uma pessoa que veio aqui e fez sem medo. Então, mesmo que você tenha medo, continue e permaneça. Porque ele vai te visitar alguma hora. Você vai ter esse medo alguma hora. Mas continue mesmo com ele. Continue porque eu tenho certeza que vai dar certo caso você permaneça. Mas tem que permanecer. Então, só revisando o que a gente viu nesse vídeo, você precisa ter clareza, precisa escolher um caminho e precisa permanecer e ir como ele mesmo. Espero que tenha feito sentido para você. Se você quer minha ajuda para montar esse plano prático e dar certo aqui no digital e multiplicar os seus resultados, basta me chamar aqui no primeiro link da descrição que eu vou te ajudar. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo.